O assunto que a gente vai tratar hoje é a parte de cálculo de áreas de figuras planas. Isso daí é correspondente ao módulo 4, aula 4 da nossa apostila. Então vamos começar simplesmente fazendo uma definição rapidinho. Da mesma forma que a gente calcula comprimentos, o que é comprimento? Como que a gente toma como base? A gente define o que representa, por exemplo, 1 centímetro. A gente toma como padrão 1 metro, 1 quilômetro, assim por diante. A gente define quanto que vale essa unidade de medida e a partir do momento que a gente tem essa definição comum para todo mundo, quando eu falar, eu andei 3 quilômetros, a gente tem uma ideia de quanto a gente está a partir desse valor base. Tá? Então isso daí é simplesmente uma invenção nossa. Eu justamente invento o que significa 1 quilômetro, o que significa 1 metro. A mesma coisa vai valer com áreas. A partir do momento que eu defini o que é 1 centímetro, por exemplo, se eu desenhar um quadradozinho cujas dimensões são 1 centímetro por 1 centímetro, isso daqui vai ser a minha referência de área. E eu vou batizar, eu vou definir esse quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro com a unidade 1 centímetro ao quadrado. Tá? Eu batizo essa superfície de um quadrado de 1 por 1 como sendo 1 centímetro quadrado. A partir disso, qualquer área que eu quiser calcular, qual que é a ideia intuitiva do cálculo da área de uma figura? É saber quantos quadradozinhos de lado 1 por 1 cabem dentro dele. A quantidade de quadrados inteiros 1 por 1 vai me dar a sua área em centímetros quadrados, ou em metros quadrados, quilômetros quadrados, a unidade que a gente quiser utilizar como base. Mas essa é a ideia, tá? Essa é simplesmente a minha definição. O quadradinho representa 1 centímetro quadrado de área. Está bem intuitiva essa ideia de definição. A partir disso, pessoal, vamos começar a tentar desenvolver o cálculo de algumas áreas em particular. Vamos começar com quadriláteros notáveis. Então vamos pegar um quadrado, por exemplo, o próprio quadrado, só que não de lado 1, de lado L. Qual que é a ideia para a gente calcular sua área? É saber quantos quadradinhos de lado 1 cabem dentro dele. Então seria mais ou menos essa ideia aqui. Quantos quadradinhos de lado 1 cabem dentro dele? Como o lado dele mede L, na horizontal a gente tem L quadradinhos. Faz sentido. E na vertical? Como também mede L, vão caber L quadradinhos na vertical também. Então, no total, quantos quadrados acabam caindo, acabam encaixando dentro dele? Vão acabar encaixando L na horizontal e L na vertical. L vezes L, L ao quadrado. O cálculo da área de qualquer quadrado é simplesmente L ao quadrado, a medida do seu lado ao quadrado. Faz sentido isso, né? A partir da nossa definição. O retângulo, da mesma forma, a gente tem uma ideia bem parecida. Aqui as dimensões dele eu chamei Bzinho a base e H a altura. Exatamente o mesmo raciocínio. Quantos quadradinhos vão caber primeiro na horizontal? Se a base mede Bzinho, B quadradinhos. E na vertical, se a altura é H, então vão caber H quadradinhos. Então a sua área, a quantidade de quadradinhos de lado 1 que couberam aqui dentro foi Bzinho na horizontal e Hzinho na vertical. B vezes H. Essa é o cálculo da área de um retângulo. Beleza, pessoal? Isso daqui, então, bem o comecinho para a gente trabalhar a ideia intuitiva de quadriláteros. Tá? Guardem bem essas duas fórmulas, que a gente vai acabar se aproveitando delas mais para frente também. Tá?
Área do quadrado, L ao quadrado. Área do retângulo, base vezes altura, B vezes H. Vamos ver mais alguns outros exemplos. O paralelogramo, por exemplo. O paralelogramo, qual que é a definição dele? Simplesmente a gente tem dois pares de lados paralelos. Esse lado aqui de cima é paralelo ao de baixo e o lado da direita é paralelo ao lado da esquerda. O problema que a gente poderia enfrentar no caso seria que, ao contrário do retângulo e do quadrado, se a gente tentar encaixar quadradinhos de lado 1, não tem um encaixe perfeito, porque a gente não tem um ângulo de 90 graus. Então, o que a gente pode fazer? Conforme eu estou mostrando aqui, o que eu vou fazer vai ser recortar essa parte do paralelogramo, formando um ângulo de 90 graus, obviamente. E esse triângulo que ficou aqui à direita, eu vou destacar ele e encaixar ele aqui à esquerda. Encaixar ele certinho aqui à esquerda. E aí o que vai acontecer? A superfície desse paralelogramo eu transformei numa superfície de um retângulo. E o que a gente pode concluir? A área do paralelogramo é numericamente igual à área desse retângulo, cujas dimensões são B e H também. Então, a área do paralelogramo, apesar de ser uma figura de forma diferente, o cálculo da área é exatamente o mesmo do retângulo, base vezes altura. E a demonstração disso vem justamente dessa decomposição. Beleza, pessoal? Deu para enxergar essa decomposição? O próximo quadrilátero que a gente vai trabalhar já é um pouquinho mais chatinho de trabalhar, que no caso é o trapézio. O trapézio agora, ele tem a única restrição de ter um par de lados paralelos. Esse lado aqui de cima paralelo ao lado aqui de baixo, que a gente chama de bases, base menor e base maior. Como que a gente vai fazer para o cálculo da área dele? Eu vou pegar exatamente esse mesmo trapézio aqui e vou desenhar ele encaixado aqui do lado, só que de ponta cabeça. Vai se tornar algo mais ou menos assim. Aqui o Bzão replicado de ponta cabeça, aqui o Bzinho replicado de ponta cabeça e o quarto lado que está faltando. Bzinho aqui, Bzão aqui. Então, na hora que eu justamente duplico o trapézio e encaixo ele de ponta cabeça, que figura a gente obteve? Exatamente, um paralelogramo, se a gente olhar como um todo. E o que a gente pode afirmar da área do paralelogramo em relação à área do trapézio? Dois trapézios equivalem ao paralelogramo, ou seja, a área do trapézio é a metade da área do paralelogramo. Então vai ficar a área do trapézio. Como que a gente calcula a área do paralelogramo? A gente acabou de ver. Base vezes altura. Quanto que mede a base desse paralelogramo? Bzão mais Bzinho. E quanto que mede a altura dele? A gente acabou de chamar de Hzinho. Dividido por 2. Chegamos na famosa fórmula da cálculo da área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Beleza, pessoal? E aí, então, finalmente, o último quadrilátero que a gente vai ver vai ser o losango. O losango, na verdade, tem diversas formas diferentes da gente calcular sua área. Só que o que a gente vai destacar em particular vai ser a partir das suas diagonais. Então, primeiro vamos definir o que é um losango, né? O que é um losango? O losango é simplesmente o quadrilátero que tem os quatro lados iguais. Só isso. Tem quatro lados iguais, então é um losango. E o cálculo da área dele, a gente vai ver em particular o cálculo a partir das suas diagonais.
que a gente chama de diagonal menor, que eu chamei de Dzinho, e a diagonal maior, que eu chamei de Dzão. Como que a gente vai fazer isso? Eu simplesmente vou replicar cada um desses triângulos que a gente decompôs dessa forma aqui. Como se a gente estivesse completando o losango. Aí vai ficar mais ou menos assim. Só que a gente repara o quê? Que esses 4 triângulos retângulos que compõem o losango, na hora que eu completei com esse traço azul, esse retângulo, vocês concordam que esse triângulo retângulo aqui, ele é idêntico a esse daqui que apareceu aqui em cima? Eles são idênticos. A mesma coisa vale para esse par, para esse par e para esse par. Ou seja, a área desse retângulo que eu destaquei em azul é o dobro da área do losango. Por quê? Porque ele sempre tem em parzinhos esses triângulos retângulos. Então, a área do losango, então a área do losango vai ser a metade da área do retângulo. A área do losango, então, vai ser como que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura. A base, nesse caso, é o dzão e a altura dzinho, dividido por 2. Essa que é a área do losango. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente varreu o cálculo das áreas dos quadriláteros notáveis. Vamos ver mais um pouquinho aqui em diante.